Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o meu propósito de açúcar, tá? Que eu fiz um mês sem açúcar. E eu quero explicar pra vocês como que eu fiz, pra talvez te dar uma ideia, né? Pra se caso vocês quiserem fazer. E pra explicar pra vocês como é que foi, porque eu nunca tinha ficado 30 dias sem açúcar, então eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que acontece, tá bom? Claro que depende de cada corpo, né? Cada corpo reage de um jeito. Então eu vou tentar estar explicando um pouquinho das coisas assim e eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, tá? Aqui é o canal Cristão, meu nome é Priscila e eu compartilho testemunhos, experiências, ensinamentos, tudo relacionado ao cristianismo, tá bom? Deixa o seu like se gostar do vídeo. E é isso aí, tá bom, gente? Vamos lá dar início. Como que eu fiz o meu propósito, gente? Eu fiquei 30 dias sem açúcar, tá? Já vou direto pro vídeo, não vou ficar nem enrolando. Eu fiquei 30 dias certinho sem açúcar, sem o açúcar refinado, né, que é aquele açúcar branco. Na verdade, sem nenhum tipo de açúcar, apenas o açúcar da fruta e o açúcar do mel. Claro que eu não fiquei colocando mel nas coisas o tempo inteiro, porque também faz mal, tá? Então, o mel eu usei para se caso desse aquele pico, porque deu aquele pico de, ai, preciso comer alguma coisa doce. E aí o mel ele ajudava, né? Ou se eu quisesse adoçar o café, porque eu não tirei o café, né, nesses 30 dias, mas, às vezes, né, eu estava cansada de tomar café amargo, né, e às vezes eu adoçava ele com mel, tá, mas não era todos os dias, não era toda hora, eu usava mais para poder controlar aquele pico de açúcar que dá, tá bom? Então eu vou explicar para vocês algumas coisas que acontecem no nosso corpo, né, quando a gente fica muito tempo sem açúcar, tá? Lembrando, gente, que o açúcar ele não faz bem para a saúde, tá? Quando a gente nasce, né, os médicos recomendam que a gente pode consumir açúcar a partir dos 2 anos de idade. Antes disso não é muito seguro, né, não pode, na verdade, porque na verdade o açúcar ele realmente ele faz mal, ele não tem nenhuma propriedade, nenhuma vitamina, ele só ajuda a levar a dopamina lá em cima, dar uma energia, assim, que toda hora fica baixando, dando aqueles picos de glicose, né. E aí a gente não entende, porque a gente já é acostumado a consumir açúcar desde novo, né. Então, assim, pra gente parece que é impossível ficar sem o açúcar. E o açúcar, como a carne de porco, como eu já expliquei pra vocês, ele atrapalha no mundo espiritual, na sua vida espiritual, né, pra você lidar no mundo espiritual. Então é que nem a carne de porco, eu já expliquei pra vocês. Eu não soube dar um ensinamento profundo sobre isso, mas eu expliquei pra vocês a minha experiência, e algumas pessoas também nesse vídeo elas relataram que realmente a carne de porco faz mal também de alguma forma, né, algumas até comentou que já até parou. Então assim, eh não que seja pecado, né, você consumir carne de porco, nem o açúcar, mas assim, gente, entre a carne de porco e o açúcar, eu prefiro 1000 vezes ficar na carne de porco do que no açúcar. Então, assim, eh, foi bem difícil pra mim ficar 30 dias sem açúcar, só que antes disso, gente, eu tô tentando tirar o açúcar mesmo da minha vida. Então eu não queria tirar só no espiritual, eu queria tirar de fato, porque eu comecei a estudar sobre isso. Vou até trazer um vídeo mais pra frente explicando pra vocês, pra quem quer, né, se livrar do açúcar, como que eu fiz, tá bom? Então eu estou praticamente livre do açúcar, graças a Deus. Eu tô tentando lidar com algumas coisas, porque na verdade quase tudo tem açúcar, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas o açúcar mesmo refinado, graças a Deus, eu tô conseguindo tirar de letra. Algo que eu pensei que parecia uma loucura, gente, que parecia quando eu ia me livrar, e graças a Deus, depois desse propósito, realmente eu vi que se eu conseguir ficar 30 dias, gente, eu consigo ficar minha vida toda. Então, assim, como eu falei pra vocês, né, foi bem difícil. Eh, eu fiquei apenas com o açúcar das frutas e do mel, por quê? Porque se eu tirasse o açúcar todo, 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 o corpo ia ficar dando aqueles picos de energia, de vontade, né, e ele dá, e ele vai dar, tá bom? Mesmo que você seja uma pessoa que consome pouco açúcar, ou que consome muito açúcar, né, que come doce direto, que come sobremesa direto, aquelas sobremesas bem doce, que vive toda hora, comendo algo doce para poder, sabe, trazer aquela sensação de prazer que dá quando a gente consome doce, pode ter certeza que para esse tipo de pessoa é um pouquinho mais difícil. Então, antes de eu entrar nesse propósito de 30 dias, porque eu não queria quebrar, né, antes disso, alguns meses antes, gente, eu sempre entrava em propósitos que não era propósitos com Deus, era propósito comigo mesma, para se caso eu quebrasse, não ia ter nenhum problema, né, mas para mim ir treinando o meu corpo. Então eu ficava
uma semana sem açúcar, depois eu ficava mais 15 dias, aí eu ficava mais 3 dias normal. Só que o que acontece? Conforme eu fui ficando algum tempo, o corpo foi se adaptando, porque o nosso corpo ele é incrível, gente. Tudo aquilo que não faz bem e a gente tira, por mais que no início seja difícil, o corpo ele vai adaptar. Pra gente ver que o açúcar ele não faz bem para a saúde, o corpo ele adapta sem o açúcar. E para quem fica sem o açúcar, gente, a pessoa ela começa a perceber o quão isso melhora na pele, melhora na energia, melhora quando a gente acorda. Gente, uma das maiores coisas que eu percebi é que quando eu acordava sem o açúcar, eu dormia, né, e acordava no outro dia, aquela sensação de cansaço, por mais que eu tinha dormido poucas horas, por mais que eu ficava acordando várias vezes à noite, gente, quando eu acordava no outro dia pra poder literalmente seguir a vida, eu não sentia aquele cansaço que dá, sabe? Parece que as pessoas às vezes dormem 12 horas e quando ela acorda um caco, parecendo que correu uma maratona a noite toda. Isso é o açúcar faz isso. Só que assim, gente, conforme você vai parando, o corpo vai adaptando. Então o corpo vai mostrando como é bom, como é prazeroso ficar sem o açúcar. Agora a diferença é você ficar sem algo que o corpo precisa. Por exemplo, você fica sem comer, por exemplo. Ah, eu não quero mais comer. Você fica até alguns dias, porque o corpo é forte, o corpo se adapta. Mas chega numa hora que o corpo vai necessitar, porque você precisa comer, a gente precisa comer. Diferente do açúcar, que não era nem pra gente estar consumindo. Então, assim, ah, Priscila, mas eu não posso ficar sem açúcar. Gente, eu também pensava isso. Eu também pensava isso, tá bom? Mas eu vou tentar trazer isso num outro vídeo muito mais claro sobre isso, que eu vou explicar muito mais a fundo como que eu fiz, as dicas como eu fiz e como eu tenho me livrado do açúcar, graças a Deus, na minha vida, tá bom? Então, hoje é só para explicar como propósito, se você quer fazer um propósito com Deus, tá bom? Então, gente, se vocês querem fazer um propósito com Deus, eu aconselho vocês a fazer poucos dias, não vá logo 30 dias de uma vez, gente, porque se você nunca tirou o açúcar da sua vida, por mais de um dia, 2 dias, gente, vocês vão ver o quão é difícil. Então, para vocês não quebrar o propósito, porque é muito ruim também, né, a gente fazer um propósito e quebrar, eu indico vocês a fazer no máximo 2 dias, 3 dias. Vai treinando o corpo, faz o propósito para você, só você, um desafio para você, sem colocar como propósito diante de Deus. Um propósito para você ir se adaptando, para você ir mostrando para o seu corpo que é você que manda nele, não nele que manda em você, sabe? Então, vai treinando. Depois você entra no propósito maior, tá bom? Mas é totalmente possível, gente, totalmente possível. Então, né, como eu falei, o que aconteceu no meu corpo? Eu fiquei só com o açúcar das frutas, né, e o açúcar do mel, como eu falei pra vocês. Eh, os 3, ó, do terceiro ao quinto dia é bem difícil, gente. Do primeiro ao quinto dia, na verdade, na primeira semana. É bem difícil, porque você fica muito cansado e você tem que seguir a vida, né? Você tem que continuar fazendo suas coisas e você tem que fazer assim mesmo com essa sensação de cansaço. E nos primeiros dias, aí, deixa eu ver o que mais acontece de ruim, né. Você fica com muito sono, né, durante o dia, você fica sem energia, na verdade, né, porque o corpo ele acaba pegando toda a energia no pico do açúcar que você fica dando para ele. Depois que você corta o açúcar de vez, o corpo ele vai se adaptando, né, com o que é para ele se adaptar, para poder ter energia, né, ou seja, ele vai atrás de outras vitaminas que eu não sei explicar direito, porque eu não sou nutricionista, mas para vocês poderem entender, né, que a gente pode totalmente sobreviver sem o açúcar, né. Eh então já vou avisando vocês, a primeira semana é bem difícil, então eu aconselho vocês, não faça a primeira se você nunca fez, gente, ficou sem açúcar, não faça já diante de Deus. Faz um desafio pra você, aí você vai ver o quão é ruim, o quão é difícil, mas você vai treinando. Depois quando você vê que você consegue, aí você vai e abre uma semana de propósito, né. Vai aos poucos, tá bom, gente? Eh, ó, após esses dias, eu escrevi aqui, gente, para eu poder conseguir lembrar para falar as coisas para vocês. Após esses dias, teve um período mais ou menos de uma semana, aonde eu fiquei bem calma e paciente. Gente, isso foi sobrenatural. Eu não sei o que aconteceu. Gente, eu fiquei numa calma que vocês não têm noção. Depois que passou a semana, né, que ficava dando pico toda hora de açúcar. E, aonde ficava bem ruim tudo. Aí, né, nesse momento, gente, eu fiquei uma semana toda bem calma, que se eu pudesse ficar a vida toda assim, estava ótimo. Se vinha alguém brigar comigo, eu tirava de letra, conseguia não responder, ficava em paz. Gente, eu estava muito em paz. Eu estava tipo, sabe quando o mundo tá caindo à sua volta e você só tá lá, paz e amor? Então, era mais ou menos assim. Gente, eu fiquei sem entender. Eu fiquei: "Meu Deus, muito obrigada por essa calma". Não sei se Deus tinha me dado isso pra mim poder lidar,
ou se acontece com as pessoas que tiram o açúcar, né, no início. Mas, gente, foi maravilhoso. Eu nunca tinha passado, nunca, gente, minha vida toda, eu nunca tive um período da minha vida dessa forma. Porque tava acontecendo coisas difíceis, onde às vezes meu marido vinha falar todo desesperado e eu, amém, Deus tá no controle. E eu falava assim, eu não posso resolver isso agora, né? Então, se eu não posso resolver isso agora, então tá nas mãos de Deus, eu não vou ficar me estressando. Gente, eu lidava tão fácil com o estresse que eu falava, não, se isso daqui ia ficar sem o açúcar, eu não quero nunca mais saber de açúcar. Mas não, isso foi apenas um período, tá bom, gente? Mas o quê? Deixa eu ver. Mas foi bem assim, louco. Durante esses dias, é, durante esses dias, dava, às vezes, alguns picos de vontade de comer doce. Então, eu comia uma ou duas tâmaras, tá? Os picos que eu falei pra vocês é que é realmente um pico mesmo de açúcar, uma vontade que dá após aquela semana que eu falei pra vocês, né? Claro que naquela semana você não ficou, né, não ficava o tempo inteiro com vontade de comer açúcar, mas dava aquela vontade. Como eu diminuí o café também, né? Porque o café estava amargo e eu não queria tomar café amargo, eu tomava ele bem só pra não, só pra matar a vontade, né? Tipo, às vezes eu tomava só de manhã. E depois, bem mais pra frente, eu comecei a colocar o mel, né? Pra poder conseguir lidar. Mas assim, pra poder também dar esse pico, abaixar um pouco esse pico, dar essa calma, eu comia tâmaras. Se vocês não sabem, tâmaras, gente, sabe a ameixa seca, que é aquelas frutinhas tipo uva passa? Então, as tâmaras é a mesma coisa. É um tipo de frutinhas que elas vendem, né, nas casas de produtos naturais. Elas são secas, né? E elas são bem docinhas. Gente, é uma delícia. Eu nunca tinha comido tâmara, gente. E eu comprei um saquinho de tâmara, né, na casa de produtos naturais. Eu comprei só R$ 5, gente. E aí veio um saquinho pequenininho e e aí toda vez que dava aquele pico, eu comia uma ou duas tâmaras só pra dar aquela baixada, pra mim não precisar às vezes comer várias frutas, né, de uma vez, ou pra não precisar também, querer desistir talvez do propósito, né. Então, gente, eu indico isso pra vocês, é uma delícia, tá. Não tira tudo de uma vez, gente, o açúcar. Tira só o açúcar normal, refinado, e fica com o açúcar fica com o açúcar das frutas e fica com o mel, mas dosagem poucas, é só pra controlar esses picos que dá, tá bom. Eh, e é isso, tá, gente. Foi assim, bem, não vou falar que foi tranquilo, né, mas assim, como eu já tinha o costume de fazer vários propósitos de açúcar, sem ser para Deus, então, assim, não foi muito fácil, mas também não foi tão, assim, quase impossível. Então, como eu soube lidar, né, com os picos, ficou tudo mais fácil. E como as coisas, conforme foi passando os dias, eu fui ficando, me sentindo bem no meu corpo, então para mim foi tranquilo nesse sentido. Eu fiquei feliz, me motivou a conseguir largar o açúcar, e quando eu estava quase no final, até comentei com o meu marido: "Ó, eu não quero mais saber de açúcar, mas não. Em nome de Jesus, eu vou sair do açúcar." Então, assim, gente, lembrando que o açúcar tem tudo, tem bolacha recheada, tem bolo, tem um monte de coisa. Então, a gente tem que, sabe, trabalhar isso bem na nossa mente, né? Uma coisa que me aconteceu, gente, é que quando eu tava me sentindo bem, eu comecei a pensar assim, ai meu Deus, eu acho que eu vou entregar o açúcar pro Senhor, eu não quero mais. Só que aí, no outro lado da minha mente, ficava assim, mas como assim você não vai comer nada de açúcar, nada? Tudo tem açúcar na vida. Como que você vai comer sorvete? Como que você vai comer? E aí começou a me dar tipo uma ansiedade, sabe? Um desespero. Aí na hora eu fui pro YouTube, gente, que graças a Deus hoje em dia a tecnologia tá aí pra isso, né? E aí eu comecei a pesquisar. Gente, pra vocês terem uma noção, praticamente tudo que as pessoas comem que tem açúcar, você consegue fazer sem o açúcar. Você consegue fazer com açúcar das frutas, você consegue fazer de uma outra forma, mas você consegue fazer. E é muito saudável e não vai o açúcar refinado. Então, assim, me deu um baita de um alívio, eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai meu Deus, então eu acho que eu vou entregar. Então, assim, eu tô trabalhando dentro de mim isso pra conseguir lidar e pra literalmente entregar o açúcar pra Deus e falar: "Deus, eu não quero mais saber disso na minha vida". Mas assim, gente, é uma decisão muito difícil, porque depois que você entrega pra Deus, né, é um voto que você tá fazendo. Eu tô falando de mim, tá, o que eu quero fazer. E, talvez você possa querer sair do açúcar, mas não precisa você entregar pra Deus. Isso é uma coisa que eu quero fazer, tá bom? Então, assim, eu tô trabalhando em mim nisso, graças a Deus. Eu nem acredito que eu consegui ficar 30 dias sem açúcar. E eu consegui lidar. Deus, eu tenho estudado muito, gente, sobre isso, tenho pedido orientação para Deus, para conseguir lidar com esses momentos, né? E Deus tem me ajudado a tirar de letra. Então, assim, gente, vale muito a pena, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse propósito, sobre o propósito de açúcar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu aconselho muito a vocês a fazer, tá certo?
Deus abençoe e até a próxima. Tchau.